Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendas irmãs, amados irmãos, hoje nós celebramos uma festa muito importante na igreja, que é a festa de Pentecostes, do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o santificador de nossas almas, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele que guia, é Ele que santifica, é Ele que está presente nos sacramentos. Quando o Padre dá os sacramentos, sempre tem uma invocação ao Espírito Santo. Na Santa Missa, de modo especial, o Padre invoca o Espírito Santo para que, pela sua força, o seu amor, seja realizado o milagre da Eucaristia no altar. Portanto, o Espírito Santo é aquele que guia a igreja como um todo, a hierarquia da igreja, e é aquele que santifica o nosso coração, que guia o nosso coração. Por isso que a igreja sempre vai estar de pé, né? Às vezes a gente acha que a igreja vai acabar, tem mais de 2000 anos, e apesar das perseguições, apesar da nossa parte, a nossa parte humana, a igreja está de pé. É a garantia de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque tem a assistência do Espírito Santo. Jesus fundou a igreja na cruz, e hoje a igreja é inaugurada pela presença do Espírito Santo. Hoje a igreja é aberta, abre as portas. Os discípulos, os apóstolos, hoje começam a evangelizar, a levar a presença de Jesus por todo canto. Jesus, após ter ido para o céu, depois da sua ressurreição, Ele prometeu o Espírito Santo. Ele não deixou a gente sozinho, órfãos, mas Ele enviou: eu enviarei o Consolador, o Advogado, o Espírito Santo. Por isso que nós temos esta alegria, a paz em nosso coração, é a alegria de vivermos na Igreja Católica, de vivermos a nossa fé, porque nós temos o Divino Espírito Santo agindo na igreja, santificando as nossas almas, santificando o nosso coração. E é muito fácil de entender um pouco a missão do Espírito Santo, aquele que santifica nossas almas, se olharmos para a figura do fogo. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos em forma de fogo, é o que nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O fogo, amados irmãos, é um elemento muito forte que nós temos nesta terra. E se olharmos as propriedades do fogo, a gente pode encontrar que o fogo, ele pode aquecer, o fogo, ele pode iluminar, o fogo, ele pode purificar, ele pode queimar. O fogo aquece, lá em lugares muito frios, na Europa, até mesmo na minha roça em Varriçai, a gente usa fogão a lenha todos os dias, e da agora para frente faz bastante frio lá, e a gente ficava em volta do fogo, do fogão a lenha, contando os casos, botava a mão assim para aquecer as mãos, os pés. A gente ficava em volta do fogão, do fogo, porque o fogo aquece. Portanto, o Espírito Santo também faz isso. Aquela alma tão fria, aquela alma mesquinha, aquela alma que está já na comodidade, aquela alma na tibieza, aquela alma que não quer viver a fé com entusiasmo, com coragem. O que o Espírito Santo faz? Quem adora o Espírito Santo, quem invoca o Espírito Santo aquece, ele arde, ele traz fogo, ele aquece o nosso coração. Por isso, invocar o Espírito Santo, quando a gente está triste, meio para baixo, as nossas angústias, né, as incertezas da vida, invocar o Espírito Santo, ter essa fé, essa confiança, ele vai aquecer o nosso coração. O fogo aquece, o Espírito Santo é fogo, é aquele que vem arder em nosso coração, como ardeu no coração de São Pedro, dos apóstolos, naquele momento ali, para que eles pudessem evangelizar por toda parte. O fogo também ilumina, né? Quando a gente está num ambiente escuro ou no acampamento, a gente acende uma fogueira para iluminar. Mais ainda, antigamente precisava daquela lamparina com azeite, usava o óleo, né? Algumas casas ainda tem essa relíquia, né? Não tinha energia elétrica, então o pessoal acendia a lamparina para iluminar o ambiente. O Espírito Santo faz isso. Ele ilumina, ele tira as trevas do nosso coração.
aquilo que está obscuro, aquilo que está feio, aquilo que está tenebroso, o Espírito Santo dissipa as trevas, ele vem iluminar. Naquele momento que eu não acho uma solução nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, invoca o Espírito Santo. Ele está aqui para iluminar. Eu enviarei, Jesus nos prometeu, o Espírito Santo Consolador, aquele que vos ensinará toda a verdade. Quando bate a dúvida no nosso coração, a dúvida de fé, as nossas fraquezas, a gente quer enxergar uma luz no fim do túnel, invoca o Espírito Santo. Ele vai nos iluminar, ele vai nos orientar, ele vai nos mostrar o caminho do céu, o caminho seguro, o caminho da salvação. Ele é a luz, é o fogo que ilumina. E o fogo também tem uma terceira propriedade, que é queimar, né? Devorar tudo, purificar. Quando a gente tem um lugar sujo, né, um quintal, um ambiente, a gente vai cortando o mato, a gente junta tudo e depois o que a gente faz? A gente taca fogo, a gente coloca fogo para queimar e ficar tudo limpo. O Espírito Santo faz isso também no nosso coração. Às vezes vai doer um pouco, a purificação do Espírito Santo, o Espírito Santo puxa a nossa orelha, dói um pouquinho, arde um pouco, mas ele nos purifica, ele tira do nosso coração aquilo que é preciso tirar, que é a sujeira, que é aquilo que não condiz com a presença de Deus. Portanto, o Espírito Santo ele queima, ele purifica. Por isso que o mais importante para nós é abrir o nosso coração, a docilidade ao Espírito Santo, para que ele possa queimar tudo aquilo que não presta no nosso coração. Ele fez isso com os apóstolos, ele iluminou, ele derramou o seu amor, aqueceu o coração dos apóstolos, ele purificou. Os apóstolos estavam ali talvez meio ainda medrosos, com dificuldades, pensativos, como que a gente vai evangelizar? Jesus partiu para o céu, e aí veio o Espírito Santo, mudou tudo. São Pedro, aquele homem medroso, que negou 3 vezes Jesus, agora conta a Sagrada Escritura que ele pregou agora para 3.000 pessoas, aquela força, aquele entusiasmo, foi para Roma, para todo lado evangelizar, os apóstolos morrendo mártires, derramando a vida por amor a Cristo, testemunhando Cristo nesta terra, pela luz, pela força e pela purificação do Espírito Santo. Acabou o medo, acabou a incerteza, acabou a insegurança. O Espírito Santo deu luz, deu força, deu amor, deu vida àqueles primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, e ele faz isso na nossa vida. A igreja hoje se abre, a igreja é inaugurada pela força e pelo amor do Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, contemos sempre com o Espírito Santo. Nós temos um Consolador, nós temos um advogado, nós temos o Espírito Santo para nos iluminar, nos guiar. Basta a gente abrir o nosso coração para a graça, basta a gente invocar, adorar o Divino Espírito Santo, louvar o Divino Espírito Santo, ter uma oração para a gente rezar ao Divino Espírito Santo nos momentos de necessidades. Portanto, a nossa alegria, a nossa paz vem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, nestes dias, possa santificar a nossa alma. Vamos pedir a Maria, ela que estava lá reunida com os apóstolos em oração, esperando o Espírito Santo, que ela possa também nos ajudar a ter um coração dócil, coração maleável, para que o Espírito Santo possa realizar, como ouvimos hoje na leitura, as grandezas, as maravilhas de Deus na nossa vida, e para que possamos, como os apóstolos, testemunhar Cristo, testemunhar a verdade, o caminho, a verdade e vida que é Cristo nesta terra, pela força, pelo amor do Espírito Santo, para que possamos um dia ter a Santíssima Trindade e o Espírito Santo no céu. Amém.